Fala galera, professor Rafael Fernando, língua portuguesa, mais uma parceria da TV Câmara com a Prefeitura de Uberaba. Então, a sintaxe, nós estamos na segunda parte, vamos entender que o ponto de vista sintático é observar a função daquele termo. Já não vamos analisar só se ele é um nome, né? Por exemplo, um substantivo, nós vamos ver se esse substantivo está lá com papel de objeto, se ele está com papel de sujeito. Tá? Então, agora o ponto de vista sintático é função daquele termo. Vamos lá. Predicado. Predicado é tudo em uma oração que se refere ao sujeito. Isso quer dizer que tudo que não for sujeito é predicado. Galerinha, se você ainda não assistiu a aula da transitividade, a aula anterior, a primeira parte da sintaxe, vale a pena voltar lá no canal e assistir, tá? Ela é importante. Então, predicado. Se eu tirei o sujeito, o que sobrar é predicado. A função do predicado é fazer uma referência ao sujeito. Pode ser por meio de uma característica, pode indicar uma ação, mas a função é sempre fazer uma referência ao sujeito, mesmo que em alguns casos, como um sujeito inexistente, ele não esteja lá. Ou que ele esteja, mas esteja oculto, né? Elíptico. Mas a função do predicado é essa. Uma oração só pode ser considerada oração se tiver predicado, se tiver o verbo. Então, tirou o sujeito, o resto é predicado. Vamos ver isso aqui na prática. A alegria é contagiosa. Ai, que beleza. A cara do Garfield. Pelo visto, é segunda-feira. Resposta dele, eu sou imune. Né? O mau humor do fim do mundo. Então, a alegria é contagiosa. Eu sou imune. Vamos analisar isso aqui para entender o que seria predicado. É contagiosa está se referindo à alegria. Sou imune está se referindo a eu. Como funciona? Dica para encontrar o predicado. Eu preciso primeiro eliminar o sujeito. É contagioso. O verbo é. Quem é contagioso? A alegria. Sou imune. Quem sou? Eu. Então eu tiro a alegria, eu tiro o eu, o resto é predicado. Se tiver aqui antes, ontem, na semana passada, vai tudo para o predicado. Eliminou o sujeito, o que sobrar é predicado. Ok? Vamos voltar então aqui. Olha lá. Sujeito, a alegria é contagiosa, vai ser predicado. É a mesma coisa lá. Eu sou imune, eu é o sujeito. Sou imune é predicado. Bom, o predicado, para a gente fazer uma avaliação, vai depender da minha classificação verbal. Por isso, mais uma vez, se você perdeu a aula da transitividade verbal, que é a primeira parte da sintaxe, voltem lá e assistam. Tá? Se estiver assistindo agora, não precisa parar, eu vou explicar aqui e vocês voltam lá. Vou fazer algumas revisões para ajudar. Se o verbo for um verbo de ligação, é aquele verbo que não indica nenhuma ação, né? Ele indica um estado ou condição sujeito, o meu predicado vai ser nominal. Se o verbo é uma ação, ele vai ser um predicado verbal e nós vamos ver que é possível juntar os dois predicados. Vamos começar então pelo predicado nominal. Predicado com verbo de ligação, em que a informação mais importante é o predicativo do sujeito. Vamos ver isso aqui na prática. Eu sou imune. Né? Eu tenho o verbo sou, que eu já sei que é um verbo de ligação, que é do verbo ser. Dei a dica para vocês. Se você conseguir substituir o verbo por ser ou por estar, é porque é um verbo de ligação. Então, sou o verbo de ligação, que vem depois imune, é um predicativo do sujeito. Ele faz uma referência ao sujeito. Observe que o sou não é a informação mais importante. Eu posso mudar esse sou aqui, por exemplo, por eu continuo imune. A informação importante não é o verbo, é imune. Essa é a informação do predicado mais importante. Lembrando que a proposta do predicado é se referir ao sujeito. Então, a parte que está transmitindo a maior informação do predicado é imune. Imune está mexendo com nomes, ele é característica, se refere a um substantivo ou a um pronome, como esse caso. Nós não temos uma ação, o verbo não é importante, nós estamos trabalhando com essa parte mais nominal.
Por isso que eu chamo de predicado nominal. Mais um exemplo para reforçar. Os alunos estão ansiosos. Eu falei para vocês, verbo ser ou verbo estar, né? Eu tenho um verbo de ligação. Eu tenho uma característica do sujeito, ansiosos. Estamos trabalhando aqui com nome, não estamos trabalhando com uma ação, trabalhando com nomes. Então, isso é um predicado nominal. Fácil, fácil, fácil. Se eu achei verbo de ligação, é predicado nominal. Não tem erro, tá? Guarda essa informação. Tem um verbo de ligação, depois eu vou ter um predicativo do sujeito e tudo vai ser um predicado nominal. Já o predicado verbal é um predicado com verbo transitivo ou intransitivo, né? Ou seja, indica uma ação e a informação mais importante é o próprio verbo. Enquanto no predicado nominal a informação é importante, porque eu falei trabalhando com nomes, é o predicativo, é aquela relação, né? Aquela característica do sujeito. O predicado verbal, eu tenho a ação e ela é que vai ser importante. Então, a aula começou, olha lá, eu nem tenho complemento. Eu só tenho o verbo, ele é intransitivo. Começou uma ação. Aqui está o foco, aqui está a informação principal do predicado. O verbo intransitivo. Então, eu tenho um predicado verbal. Viu como é que é fácil? É muito fácil essa matéria, gente. Mais um exemplo aqui. Os alunos anseiam pelas aulas. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade da escola. Então, anseiam é um verbo, indica uma ação, ele é transitivo. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Lembrou da aula passada? Ó, por alguma coisa. Apareceu uma preposição. Então, aqui é o objeto indireto. Toda essa informação aqui vai ser, então, predicado verbal. Aqui é o foco, a informação está no verbo. Se eu troco esse verbo aqui, eu altero o sentido do verbo. Desculpa, eu altero o sentido do predicado, né? Por isso, então, que a gente chama de predicado verbal. Bom, o predicado verbo nominal, então, ó, é o predicado verbal com a presença de um predicativo do sujeito. Repare que ele é um predicado verbal. Não é predicado nome verbal. É um predicado verbo nominal. Então, ele tem que ser primeiro um predicado verbal e aparecer um predicativo, tá? Do sujeito. Acontece com uma junção de dois predicados no mesmo sujeito, um verbal e um nominal. Como assim? Eu tenho lá, os alunos estavam ansiosos, né? Aqui é um verbo de ligação, aqui um predicativo do sujeito. Eu tenho outra frase, outra oração. Os alunos retornaram às aulas, um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. O mesmo sujeito nas duas. Então eu posso juntar, mas na hora de juntar, a informação importante de um predicado nominal é o quê? O predicativo do sujeito. A informação importante de um predicado verbal é o quê? É o verbo. O verbo é a chave do predicado, não tem como eliminar o verbo. Então, na junção, o que acontece? Eu elimino o verbo de ligação e ponho o predicativo do sujeito lá no final. Vamos ver como é que fica? Os alunos retornaram às aulas ansiosos. Olha lá. É assim que eu vou construir um predicado verbo nominal. O predicado verbal está aqui, o nome está lá. Aê, galerinha, olha lá. É claro que o predicado verbo nominal vai ser sempre mais extenso, né? Para caber o objeto e caber o predicativo, a não ser que aqui possa aparecer um verbo intransitivo. Mas geralmente é isso daí. Vamos ver outro exemplo. Lucineide estava quietinha. Eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito. Lucineide terminou a prova. Eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho objeto direto. Bora juntar isso aqui e ver como é que fica. Olha lá. Terminou a prova e lá no final entra o predicativo do sujeito. Galerinha, antes de eu avançar aqui, dica. Quando vocês perceberem que tem esse predicado extenso, né? Quem termina, termina alguma coisa. O objeto direto está aqui. Esse quietinha não entrou em alguma coisa. Quietinha não se refere à prova. A prova não é quietinha. Quem é quietinha? Lucineide. Se essa informação que está lá no final é uma característica do sujeito,
ele é predicativo do sujeito, ele não é objeto, tá? Então isso já prova, se eu tenho objeto e eu tenho um predicativo, prova que é um predicado verbo nominal. Então, não é complicado. Vamos fazer uma revisão aqui. Se eu tenho um verbo de ligação, um verbo que não dá a ideia de ação, é um verbo que ele liga um predicativo do sujeito ao sujeito, ou seja, ele liga uma característica lá do predicado ao sujeito. Se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Não tem outro caminho. Tá? A vantagem de você descobrir logo o que é um verbo de ligação é que você ou acerta ou já elimina. O verbo de ligação vai ter predicativo do sujeito e o conjunto é predicado nominal. Não tem outro caminho para isso. Se o verbo dá uma ideia de ação, aí eu posso ter um predicado verbal ou um predicado verbo nominal. Como vai funcionar? Eu não encontrei predicativo no sujeito, quer dizer, eu tenho o verbo e o que vem depois dele é um objeto, não tem nenhuma referência no complemento do verbo, nenhuma referência ao sujeito, predicado verbal. Tá? É uma ação com objeto direto, objeto indireto ou somente o verbo. Se tiver só o verbo é mais fácil ainda, porque não tem como ser predicado nominal. Tá? O verbo que é sozinho é aquele que indica uma ação, ele é completo, é um verbo intransitivo. Mas eu posso ter uma junção, como nós vimos. Duas orações vindas do mesmo sujeito. Aí você vai ter um predicado com o verbo, possivelmente o objeto, o complemento desse verbo, e logo depois eu ter um predicativo do sujeito. Aí eu vou ter um predicado verbo nominal. Sempre precisa ser um predicado verbal com predicativo do sujeito e não o inverso. E é isso, gente. Essa matéria é muito fácil, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.